Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre o VISC11, eu vou fazer uma análise mais profunda. Esse é um vídeo do quadro Fundo a Fundo e eu vou falar sobre o VISC11, que foi o fundo pedido no Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no vídeo da tela. Eu vou fazer um sorteio do livro Guia Sono Fundos Imobiliários, escrito pelo professor Baroni. Mas vamos lá pro vídeo, sem mais enrolação, depois da vinheta. O VISC11 é o fundo de shoppings da gestora Da20. É um dos principais fundos de shoppings de fundos imobiliários. E como é um fundo de shopping, claro que ele sofreu um pouco nessa crise que a gente está passando, mas do meu ponto de vista foi um dos fundos que menos sofreram, porque ele ainda conseguiu distribuir algum resultado para o acionista durante o tempo que os shoppings ficaram fechados. Então primeiro eu vou dar uma analisada geral nele, nos números dele, e aí depois eu vou para o relatório de maio, para a gente analisar mais aprofundadamente como é que esse fundo tem encarado a crise. Eu peguei alguns dados do site Status Invest, e aí a gente pode ver que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor do fundo, o preço do fundo no mercado secundário, na Bolsa de Valores, está de R$ 103,43. E aí quando a gente pega um horizonte de um ano, a gente vê que ele chegou a bater a mínima de R$ 72,30 lá no crash, lá em março, quando a Bolsa caiu aquilo tudo, mas chegou numa máxima de 145 no começo do ano. E aí a variação dele em 12 meses, nos últimos 12 meses, apesar de ter essa crise toda, ele está negativo somente 2,5% no valor da sua cota. Quando a gente pega no mês de junho, ele deu uma subida, mas nas últimas semanas caiu bem, mas ele ainda está positivo 1,5% no mês. A gente tem que o valor patrimonial da cota é de R$ 121,43, o que dá aí um PVP, um preço sobre o valor patrimonial de 0,85, indicando aí que o fundo estaria mais barato, que estaria vantajoso comprar ele agora. Mais para frente a gente vai ver o que é que eu acho disso, por que é que ele tá por que é que o mercado está precificando ele nesse preço. O patrimônio líquido dele é de 1,7 bilhão, que é muita coisa, é um dos maiores fundos de shopping do país, e ele atingiu aí a marca de 150 mil cotistas no mês de maio. O fundo distribuiu em maio, ainda com os shoppings, com a grande maioria dos shoppings fechados, ele conseguiu distribuir 23 centavos, e a gente vai ver como foi que ele conseguiu distribuir isso tudo, mesmo com os shoppings fechados. Ainda sobre esse fechamento e reabertura do shopping, o fundo teve todos os shoppings fechados lá, mais ou menos no fim de março, entre 18 e 22 de março, por decreto estaduais que tinham que fechar o shopping. Mas já no mês de abril, um shopping do fundo foi aberto, o Iguatemi Florianópolis. Ele foi reaberto em 22 de abril. E aí no começo de junho, essa reabertura dos shoppings começou a se dar de forma mais acentuada. No começo da semana passada, com a abertura do shopping Itacaruna aqui em Recife, o fundo tinha 62% da sua receita imobiliária reaberta. Mas aí 2 dias depois, aquele shopping lá de Florianópolis, o Iguatemi, que tinha reaberto em abril, foi fechado provisoriamente por decreto municipal, porque os números lá voltaram a crescer. E aí hoje o fundo conta com 54% da sua receita imobiliária de shoppings funcionando, de shoppings abertos, o que deve aí impactar positivamente na distribuição de rendimentos de junho. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu a divulgação dos resultados de junho, e quanto aqui vai ser distribuído em junho, mas se sair até a publicação desse vídeo eu vou colocar aqui na descrição, então já dá uma olhada lá para saber se já saiu, e também vou colocar assim que sair no meu Instagram. Então me segue lá para você ficar atento a essas novidades e a outros fundos também que eu estou acompanhando e estou lançando lá. Nos comentários do gestor ele fala que a gestão está mais focada na cobrança dos aluguéis de condomínio, que houve uma isenção do aluguel mínimo, e aí eles estão focados mais em pegar o condomínio, cobrar o condomínio de forma mais efetiva. Condomínio que também teve o seu valor diminuído em relação a uma redução, querendo ou não, de despesas, porque os shoppings estavam fechados, mas agora com a reabertura, eles estão voltando a cobrar o condomínio e o aluguel proporcional. O fundo teve aí uma boa iniciativa, a meu ver, e deferiu por conta própria. Ele abriu mão de 50% da taxa de administração referente ao mês de maio. E aí ele fala que esse valor seria pago em 3 parcelas nos meses de outubro, novembro e dezembro. E aí, por causa disso, o fundo conseguiu ter um resultado maior. E essa decisão impactou bastante no resultado do fundo no mês de maio, a gente vai ver mais na frente. De receita imobiliária dos shoppings em si, no mês de maio, o fundo teve apenas 3 centavos por cota. Como ele tem caixa, como ele tem dinheiro investido em renda fixa, ele conseguiu um resultado financeiro de 5 centavos. E aí, com essa redução de 50% na taxa de administração, a despesa dessa taxa foi de 6 centavos, que conseguiu aí gerar um resultado positivo ainda para o fundo de 1 centavo no mês. E aí o fundo tinha 40 centavos por cota de resultado não distribuído, e aí pegou 22 centavos desse resultado não distribuído
e conseguiu distribuir os 23 centavos. Caso ele não tivesse esse resultado não distribuído, provavelmente no mês de maio a gente não teria tido distribuição de rendimento. E aí o fundo conta agora com 19 centavos de resultado não distribuído. Só que agora, como no mês de junho já tem uma boa parte dos shoppings reabertos, acredito que ele não vai precisar pegar esse resultado não distribuído para conseguir se manter lá no patamar de 20 centavos de distribuição por mês, ainda dentro da crise. Dentro da carteira do fundo a gente vê que ele tem 1,7 bilhão de patrimônio líquido, sendo que 1,4 bilhão é só de participações no shopping. E é isso que o mercado está precificando. O valor do mercado do fundo está em aproximadamente 1 bilhão 470 mil. O valor de mercado do fundo negociado na bolsa está precificando esse fundo com um valor de 1 bilhão 470 milhões aproximadamente, o que seria aí o equivalente aos imóveis do fundo. Por mais que ele tenha ainda cerca de 300 milhões em caixa, o que o mercado está precificando dele é isso. E é isso que a gente vê aqui. Ele tem aplicações financeiras, aproximadamente 365 milhões, sendo que aproximadamente 300 milhões é em aplicações de renda fixa com liquidez e 67 milhões em cotas de outros fundos que também possuem liquidez. O fundo tem obrigações de longo prazo de 84 milhões e aí está dentro do caixa dele, a gente não tem nenhum problema com isso. Nos indicadores operacionais do VISC11, ele colocou aqui os indicadores do mês de abril. Então, de maio, a gente não sabe como foi que os shoppings performaram. E aí a gente tem, claro, um aumento expressivo da inadimplência líquida, bateu aí 49,6%. Muitos lojistas priorizaram o pagamento do condomínio e aí teve uma inadimplência um pouco menor, de 33%. A taxa de ocupação caiu 0,4%. No meu ponto de vista, está sob controle. E aí ele compara aqui o mês de maio com o ano passado. Só que ficou uma comparação muito estranha, porque a gente sabe que o fundo está tendo esses resultados tão negativos, tão ruins, devido à crise. Então, para mim, não faz muito sentido comparar com o ano passado. Para mim, não tem tanta relevância nesse momento. E aí, o portfólio de imóveis do fundo, a gente tem 13 shoppings, 13 imóveis localizados em 9 estados do país, que totalizam aí 106 mil metros quadrados da área locável bruta, da área bruta locável. A maior parte é em São Paulo, cerca de 39%, mas ainda confere ao fundo uma boa diversificação naquilo que eu sempre falo: diversificação de imóveis, diversificação de clientes e diversificação geográfica. Ele tem shoppings no Nordeste, tem shoppings no Sudeste, shoppings no Sul. E eu acho sempre positivo essa diversificação geográfica de fundos de tijolos. Comenta aqui pra mim se você investe no VISC11, se você prefere outros fundos de shoppings, qual é a sua opinião a respeito desse fundo. Se você ficou até aqui, não deixa de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.